Comunicação alternativa aumentativa na escola, guia de orientações para professores. O conteúdo, pessoal, que nós vamos falar é sobre a comunicação aumentativa alternativa, né? Então, a gente vai entender sobre ela, sobre a comunicação alternativa, falar sobre os benefícios dela na escola, né? Como implementar a comunicação aumentativa alternativa na rotina escolar, a prancha de palavras essenciais, envolvendo toda a comunidade escolar e a conclusão, né? Então, o que é a comunicação alternativa? A comunicação aumentativa alternativa desempenha um papel fundamental na inclusão de estudantes com dificuldade de comunicação no ambiente escolar. Este guia oferece estratégias para integrar a comunicação aumentativa alternativa de forma natural e promovendo a aprendizagem e a inclusão, né? Então, pessoal, a comunicação aumentativa alternativa é um conjunto de estratégias, né, recursos, tecnologias que possibilitam ou melhoram a comunicação para as pessoas que têm dificuldade de se expressar por meio da fala. É uma ponte para a inclusão, né, autonomia, desenvolvimento em diversos contextos, especialmente na escola, porque a comunicação alternativa, pessoal, ela é essencial para a criança, principalmente não verbal, saber apontar, mostrar o que quer, né? A gente utiliza também com as crianças verbais, com as crianças verbais que têm uma deficiência intelectual, ou com as crianças com deficiência múltipla também, né? Que a gente pode estar utilizando, né? Seja a comunicação do piscar também, né? Que com expressão faciais, a expressão facial também é um meio de comunicação aumentativa alternativa que é utilizado muito com as crianças com deficiência múltipla, né? Então, o que é a comunicação alternativa? A comunicação aumentativa alternativa engloba métodos que vão desde os mais simples, como pranchas de comunicação, com símbolos ou palavras, até mesmo dispositivos avançados que utilizam a voz sintetizada, né? Então, a comunicação, a gente pode fazer pranchas, né? Pranchas visuais, para deixar bem visível para a criança ver, né? É para ela pegar um exemplo, ela quer ir no banheiro, ela não sabe pedir, mas ela sabe pegar a plaquinha e te mostrar, te entregar, mostrando o que ela quer, beleza? Seja os dispositivos eletrônicos, seja um telefone, um Google, né? Hoje a gente tem vários meios de comunicações aí que a gente pode estar utilizando, beleza? Que utiliza também a voz sintetizada, né? Às vezes a criança sabe soletrar o que ela quer, às vezes a criança sabe escrever no computador o que ela quer, né? Vendo as letrinhas. Bom, então agora nós vamos falar exemplos práticos de recursos de comunicação alternativa aumentativa, né? Que são as pranchas de comunicações, cartões ou quadro com imagens, palavras, letras ou símbolos organizados para facilitar. Um exemplo, eu tenho aqui hoje a minha comunicação do refeitório. Eu quero comunicar para essa criança que a gente vai para o refeitório. Bom, vou pegar a minha plaquinha de refeitório, vou colocar na porta, ou eu vou entregar a criança mostrando que a gente vai para o refeitório. Olha, refeitório, agora é hora de comer, né? Depois é hora de escovar os dentes, entendeu? Sempre utilizando o recurso visual aí com essa criança, né? E sempre deixando mais no visual, bem no baixo, de forma visual mesmo, para que essa criança consiga pegar a placa e te entregar. Aplicativos móveis, né? Programas como Arterix, Grid, EOT, Snap, né? E muitos outros que transformam tablets e smartphone em ferramentas de comunicação. Beleza? Então, vamos lá. Um minutinho. Bom, para quem é indicada? A comunicação aumentativa alternativa é especialmente útil para pessoas não falantes, né? Ou seja, pessoas não verbais ou minimamente falantes,
né, que falam pouco, ou que fala palavras soltas, ou que tem uma ecolalia, né, uma ecolalia tardia, beleza? Então, a utilização da comunicação alternativa aumentativa no ambiente escolar transforma a dinâmica entre os estudantes, professores e colegas, né? Porque todo mundo vai saber comunicar com a criança e a criança não vai entrar em aceleração a todo momento. Ou seja, da crises, que seja crise de choro, crise de autoagressão, né? Nela mesma ou no outro, tá bom? Inclusão. Estudantes podem ter um recurso que auxiliará em sua comunicação em todos os ambientes escolares e fora deles. É o que eu falei no outro vídeo. Que todos os lugares que essa criança for, ela precisa ter essa comunicação. Por isso é necessário que seja feito um cordão para ela, né? E são todas as comunicações que eu utilizo com as crianças que eu tenho contato, que eu trabalho com muitas crianças autistas, pessoas com deficiência, seja intelectual ou múltipla, então a todo momento eu preciso de várias comunicações. Então eu deixo no momento visível no meu cordão para que eu possa conseguir mostrar para a criança ou pedir para ela me mostrar o que ela quer, beleza? Então, é necessário que todos falem a mesma língua. Então, que a mãe tenha esse cordão, que o pai tenha, que a família tenha, que as pessoas que têm contato no dia a dia dessa pessoa tenham o cordão, para a criança saber comunicar com todos. Que pode ser que ela entre em aceleração com um, por ele não saber entender o que ele quer ou ele não saber comunicar, falar o que ele quer. Autonomia. Estudantes podem passar a expressar desejos, responder perguntas e interagir socialmente, né? É necessário também, pessoal, a gente deixar essas crianças ou jovens adolescentes serem mais autônomos, levantar, ensinar a dobrar a coberta assim que levanta, guardar o seu copo, lavar o seu copo, que seja um copo descartável de plástico, mas ensinar essa criança a lavar o seu copo, a guardar o seu prato após levantar, terminar de comer, a limpar a sua boca, tudo sozinha, pessoal. Isso é coisa básica, isso é funcional, tá bom? Então é necessário a gente ensinar isso para a criança. Benefícios da comunicação aumentativa alternativa na escola. Bom, a utilização da comunicação aumentativa e alternativa no ambiente escolar apresenta inúmeros benefícios que impactam não apenas os estudantes que utilizam esse recurso, mas também os professores de toda a comunidade escolar, que pode ser que um professor já trabalhou com pessoas que necessitam da comunicação alternativa, e pode ter outros que nunca nem ouviu falar sobre a comunicação alternativa. Igual, eu só vim conhecer depois que eu fui trabalhar em uma escola especial. Aí eu passei a conhecer sobre a comunicação alternativa. Antes, eu, como estagiária, não conhecia sobre. Então, passei a conhecer, passei a estudar, passei a saber, passei a viver a prática, né? Todos os dias eu convivo com pessoas que necessitam da comunicação, então ninguém melhor do que eu para falar sobre esse tema, né? Então, é necessário que todos falem a mesma linguagem, que a família tenha esses cordões, que os professores, que a comunidade escolar tenha e falem mais sobre isso nas escolas públicas, nas escolas regulares, beleza? Então, para os estudantes, o que é importante é o desempenho acadêmico, né, que é melhorado com a comunicação alternativa e que ela permite, né, que os estudantes expressem as suas ideias e participem ativamente em atividades escolares, superando barreiras de comunicação. 2, desenvolvimento de habilidades sociais, né? Eles desenvolvem essas habilidades sociais, né? Com recursos como pranchas e aplicativos de comunicação que incentivam a interação, criando conexão com o colega e confiança. Bom, e seja que com o telefone ele vai saber mostrar o que ele quer, seja para um colega, seja para o professor ou para algum auxiliar da escola, beleza? Então, 3. Participação ativa em grupo. Ao poderem se expressar, os estudantes podem passar a participar ativamente debates
jogos e atividades colaborativas, enriquecendo suas experiências educacionais, né? Eles vão passar a conseguir executar suas tarefas diárias, executar atividades em grupo, né? Sabendo comunicar o que eles querem através da comunicação alternativa. Isso é muito importante, gente, porque tem crianças que não conseguem se expressar. Então, vamos lá. Para os professores, possibilidade de redução de comportamentos desafiadores. Realmente, você, com uma pessoa, um exemplo, que tem ecolalia tardia, a pessoa fala o tempo todo. Você utilizar a comunicação do silêncio, você não está atrapalhando aquela criança. Pelo contrário, você está ajudando ela a entender que tem momentos que é necessário o silêncio. E ela vai conseguir, pessoal, nem que seja por 5 minutos, mas ela consegue. E para ela já é muito, beleza? Então, muitas vezes o comportamento desafiador ocorre devido à frustração por meio de não conseguir se comunicar. Então, com a comunicação alternativa, essa frustração é minimizada. Porque a criança vai saber apontar, e é o que eu falei, a criança não vai entrar em aceleração. 5. Facilitação do planejamento pedagógico. Com ferramentas claras para a comunicação, os professores conseguem adaptar suas aulas de forma mais eficaz e atingindo todos os estudantes. Então, com a comunicação, o professor vai conseguir fazer uma história modificada, uma aula adaptada, que seja com imagens. Entendeu? Tem tudo no Arasaki e outros aplicativos. Depois eu posso estar passando aí para vocês. Então, como implementar a comunicação na rotina escolar? Integrar a comunicação aumentativa e alternativa no dia a dia escolar pode parecer um desafio inicial. De início a gente assusta, porque a gente não tem convívio com isso no dia a dia, né? Mas você passa a entender que é uma coisa simples, básica e que vai ser excelente para você conseguir comunicar com a sua criança, né? Mas com um plano bem estruturado, é possível criar uma rotina eficiente e inclusiva. Você vai conseguir mostrar a toda criança o que ela vai fazer o dia inteiro. Olha, você vai chegar, você vai para a escola, na escola, você vai chegar, vai guardar sua mochila, guardar seu sapato, pegar seu brinquedo, fazer atividade, ir na biblioteca, ir na educação física, voltar para a sala, lavar o rosto, beber água e sentar e ir embora. Você conseguiu fazer toda a rotina escolar dessa criança. E ela conseguiu entender. Então, ela não vai entrar em aceleração, porque ela não vai ficar em expectativa sem saber o que vai ser o próximo passo. Entendeu? 1 minuto. Avaliação inicial. Antes de implementar qualquer recurso de comunicação alternativa aumentativa, é essencial conhecer as necessidades específicas da sua comunidade escolar, né? Identificar as necessidades, né? Converse com a família e os profissionais que acompanham os estudantes, terapeutas, psicólogos, né? Converse com a família, o que ela gosta, qual que é as necessidades dela. Ela precisa de uma linha para regularizar? Ela precisa assistir um vídeo que ela gosta para regularizar? O que essa criança necessita? Né? Quais são as dificuldades dela do dia a dia? É ir no banheiro, é se limpar, é não conseguir sentar? Qual que é as dificuldades dela? Ela precisa de quê? Listagem de habilidades e preferência, né? Quais são as habilidades dela? É o que ela consegue fazer no dia a dia dela. Ela consegue colorir, ela consegue pintar, ela consegue tirar e pôr, né? Tirar de um lugar e colocar no outro, montar legos, né? Quais são as suas preferências? É o que? É uma linha? São jogos? São uma bola? Né? É livros? O que é? Né? O passo 2, escolha de ferramentas. Após entender as necessidades, selecione os recursos mais adequados, né, que é as pranchas de comunicações, simples e eficazes e personalizadas, né? Tem vários softwares, aplicativos que pode ser utilizado para a produção da prancha, né? Como o Arasaki, no Play Store, né? No Google tem várias imagens que vocês podem estar utilizando aí, principalmente sejam imagens mais reais e neutras, tá? Procure um profissional que domine a área. E geralmente, quando vocês vão utilizar comunicação alternativa, é necessário, se for numa escola, né? A gente utiliza mais imagens neutras. Mas se for para uma pessoa direcionada, seja um menino ou uma menina,
Utilize imagens direcionadas a ela, ó, menino ou menina, né? Ou imagens mais neutras, tá? Sem o sexo, somente a imagem, beleza? Então, vamos lá. Passo 3, adaptação no currículo. O próximo passo é integrar a comunicação alternativa aumentativa às disciplinas e atividades. Diferentes disciplinas, né? Matemática. Utilize pranchas com números e operações. Você pode utilizar pranchas, você pode utilizar materiais sensoriais, você pode utilizar massinha, você pode utilizar tampinha, várias coisas com a matemática. Palitos de picolé, palitos de churrasquinho, né? Tampinhas daquela de garrafa de latinha, né? Que a gente abre a Coca-Cola da latinha, aquela tampinha de cima. Então, tem vários que a gente pode estar utilizando. Língua portuguesa, trabalhe com uma prancha do alfabeto sempre. Sempre tem o alfabeto móvel, gente, o alfabeto ali, ou o alfabeto em plastificado para você ter ali para apresentar para aquela criança. No momento, para ela identificar as letras. Tudo em caixa alta, sempre em caixa alta. Sugestões de atividades adaptadas. Dinâmica de escolha, né? Vamos lá, use a prancha para permitir que o estudante escolha e comente um jogo ou tarefa, né? Que ele escolha, né? Permite que ele escolha o que ele quer. Histórias interativas. Proporcione leitura de livros ilustrados com estudantes usando recursos de comunicação para interagir. Hoje tem várias histórias adaptadas na internet que vocês podem estar apresentando para essas crianças aí, beleza? Então vamos lá. A prancha de palavras essenciais. A prancha Palavras Essenciais é um recurso prático e poderoso dentro da comunicação aumentativa alternativa. Ela permite que estudantes não falantes, né, não verbais, que não falam, construem frases e comuniquem com as suas necessidades básicas, pensamentos, sentimentos de maneira funcional. O que são palavras essenciais? Né? Palavras essenciais é o que eu falei com vocês. É o comando. Aonde a gente vai? A gente vai no refeitório. Você vai mostrar refeitório. Refeitório. Você não vai falar, nós vamos no refeitório comer bolacha. Não, a criança não entendeu nada que você falou. Você vai só dar o comando, refeitório. Refeitório, vamos, refeitório. Beleza? Então, são ações, ir, fazer, comer, né? Objetos comuns, né? Que são livro, bola, água. Você vai dar só o comando, olha, esse é um livro. Livro. Livro rosa. O livro rosa é bonito. A bola é azul. Água, mexe na água, joga água para cima, para frente. Lá, palavras sociais, né? Olá, sim, não, sem fazer o gesto, não, não. E nada de falar não pode, hein? Se você fala não pode falar não pode. A gente tem que falar não. O não é uma palavra simples, clara e objetiva. Beleza? São palavras universais e aplicáveis em diferentes contextos, tornando a prancha uma ferramenta flexível, né? Então, como usar uma prancha? Demonstração prática. Demonstre aos estudantes como apontar, né? Demonstre a ele como apontar. Como eu aponto que eu quero ir no refeitório? Eu vou apontar, ó. Vou apontar. Apontar refeitório. Refeitório. Eu quero refeitório, eu quero água. Pega a plaquinha da água, beleza? E dá para essa criança e mostra que ela quer água, né? Vamos brincar com o quê? Jogos. Pega a plaquinha dos jogos e mostra. Beleza? Parou, pare, sempre faz o gesto. Pare, parou, não quero mais. Não quero. Beleza? Incorporação à rotina. Use uma prancha durante a atividade escolar, como leituras, jogos, refeições, para estimular a prática constante, que é o que eu falei com vocês. Dentro da sala de aula, prancheta da rotina. Beber água, ir ao banheiro, sentar, jogos, sim, não, pranchetas claras e objetivo. Lousa digital, comer, pronto. São rotinas objetivos, é o que ele faz no dia inteiro dele.
beleza? Seja uma aula de capoeira, seja um atendimento com algo, com robô, e boa. Então, vamos lá. Envolvendo toda a comunidade escolar. A implementação da comunicação aumentativa e alternativa na escola só se torna efetiva quando toda a comunidade escolar está envolvida no processo. Então, é necessário que a escola inteira fale a mesma linguagem, trabalhe com a comunicação alternativa. Tem alunos que só respondem com a comunicação alternativa, principalmente alunos não verbais. Então, é necessária a introdução, é necessário trabalhar a comunicação para que essa criança aprenda a apontar e para que ela consiga a não entrar muitas vezes em aceleração em um dia só, porque ela vai saber apontar e mostrar o que ela quer. Então, é necessário que toda a escola trabalhe com isso, trabalhe com pranchetas, trabalhe com comunicações visuais para essa criança saber falar o que quer. Beleza? Esse trabalho colaborativo entre professores, família, estudantes promove a inclusão e o sucesso do uso da comunicação alternativa, né? Professores e equipe escolar. Capacitação. Vamos lá então. Realizar reuniões sobre o uso de pranchas de comunicação e dispositivo assistivo de legislação. Então, é necessário que, às vezes, num sábado letivo, tenha um cursinho de capacitação para vocês estarem relembrando sobre o que é comunicação, em qual momento usar, como utilizar, em qual momento utilizar, né, como introduzir, né? Como fazer com que a criança entenda é apontando, ensinando primeiramente o apontar. Ah, minha criança não aponta. Ensina. Você quer apontar? Apontar. Apontar? Não, dá na mão dela. Olha, me dá que eu te dou isso. Me dá a comunicação que eu te dou isso. Entrega na minha mão que eu te dou. Beleza? Tudo é troca. E isso a gente precisa de duas pessoas. Um exemplo, eu e mais uma pessoa, para essa pessoa entregar o produto e você fazer com que a criança entregue para a pessoa.